Vamos lá, galera. Álbum de 98, o primeiro álbum que a Panini trabalhou aqui no Brasil, já com a versão internacional. Então, já não tinha mais a parceria com a Editora Abril, já era um álbum já igual ao que a gente teve nos outros países, tá? Eu tinha 16 anos nessa Copa do Mundo aqui e foi o único que eu não consegui completar, tá? Aos pouquinhos eu tô completando, mas ainda falta 20 e poucas figurinhas aí pra gente fechar, mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês tudo que teve dentro desse álbum, que ele seguia basicamente o mesmo padrão em muitos aspectos, né? Então a gente olhando aqui a primeira página, a gente tinha aqui o índice, os grupos, né, da Copa do Mundo, né? O Brasil estava no grupo A como atual campeão, naquela época o atual campeão era o grupo, o cabeça de chave do grupo A. Normalmente no grupo C ficava, ou no B ou no D ficava ali o time da casa. Nesse caso a França fez o grupo, o C e o A, ela quis ficar como cabeça de chave do C, para que caso avançassem, Brasil e França só se enfrentassem numa final, e foi exatamente o que aconteceu, né? Foi uma manipulação do bem, vamos dizer assim. Mas aqui a página de estreia, né, com o logo da Copa aqui, com o Futix, que era o mascote, a figurinha da taça, o Hall da Fama aqui, né, com 94 Brasil como último, né? Nesse daqui especificamente não tinha o espaço para você preencher o 98 e aí colocar o campeão do lado, né? Aí a gente tinha aqui o programa preenchível também naquela época, com as datas de início e fim, né? Do 10 de junho de 98 a 12 de julho de 98, a tabela toda com todos os jogos para preencher, os estádios e algo que nem eu já falei nos álbuns anteriores, muito bacana, que era a tabela de jogos por estádio, para você preencher também, né? Debaixo de cada figurinha dos estádios. Aqui o Saint-Denis, que é o Stade de France, Paris também, que é o Parc des Princes, o estádio lá Félix Bollaert de Laon, o estádio Geoffroy Guichard de Saint-Étienne, o Velodrome, que hoje é um estádio reformado, mas foi o estádio onde o Brasil fez a semifinal com a Holanda e passou nos pênaltis, e também perdeu da Noruega na fase de grupos. Toulouse, estádio municipal de Toulouse, 37 mil lugares aqui. Bordeaux, Lescure. Nantes, o Brasil jogou contra o Marrocos aqui em Nantes, Stade de la Beaujoire. Montpellier, Stade de la Monson. Lyon, o Guerlain, estádio do Lyon. E aí a gente já começa aqui pelo grupo A com a seleção brasileira, tá? Que eu consegui completar recentemente também a figurinha brilhante do símbolo do Brasil eu não tinha, então consegui completar o Brasil aqui. O Denilson também não tinha, fechei o time do Brasil. Desse álbum aqui, quem não foi à Copa do Mundo foi o Zé Maria, né? Acabou jogando o Cafu e o reserva dele era o Zé Carlos, né? Júnior Baiano foi titular, André Cruz no banco, Gonçalves também no banco, né? Roberto Carlos, César Sampaio, Conceição não foi à Copa, Conceição acabou se contundindo, não foi à Copa, Mauro Silva não foi à Copa, né? A gente teve o Dunga, que não está no álbum, né? O Dunga foi titular do Brasil e não está no álbum, né? Denilson, Rivaldo, Edmundo, o Ronaldo, o Romário foi cortado muito em cima da hora, mas foi cortado, né? Acabou indo o Emerson no lugar dele, e o Bebeto e o Carlos Germano. O Carlos Germano foi o segundo goleiro reserva do Tafarel, e depois dele ainda o Dida, né? Brasil tinha no grupo a Escócia, né? Escócia ainda com a base da Escócia de 90, mais envelhecida, e alguns novos jogadores. Isso a gente pode ver pelo goleiro Jim Leighton aqui, que é de 1958, já tinha 40 anos nessa Copa aqui. Colin Hendrick jogou contra o Brasil, o Boyd, que fez o gol contra, que nos deu a vitória, né? E aqui a gente tem... deixa eu ver se eu acho o jogador que cobrou o pênalti e fez o gol contra o Brasil aqui. John Collins, esse cara aqui, ó. Jogava no Mônaco. Ele que fez o gol de pênalti, que empatou o jogo para a Escócia. Andy Goran, goleiro reserva. Então, era uma base já que desde o álbum de 90, onde a Escócia tinha jogado, já estava, né? Marrocos, e aqui a gente começa a ver a primeira
que foi a primeira de muitas, né? Teve muita seleção nesse álbum que a Panini teve problema de licença. Se você comparar, olha aqui a Escócia. Marrocos não tem a figurinha posada e não tem o distintivo e não tem os uniformes. Ou seja, bandeira e aí o agasalho fechado, neutro, tá? Tem duas figurinhas faltantes para mim aqui. O Hadi era o craque desse time, mas era uma seleção que não teve as figurinhas com o distintivo e com todas as informações. Foi a primeira delas, né? Noruega, que foi o nosso carrasco, né? Olha aqui o pai do Haaland, Alf Inge Haaland, pai do Erling Haaland, né? Goleiro Frode Grodas eu não tenho, mas era uma seleção ali que tinha uma boa base de 94, uma seleção muito boa e que acabou classificando. Tore André Flo, centroavante grandão, muito bom. Solskjaer, que mais recentemente foi até treinador no Manchester United, fez gol de título de Champions pelo Manchester United, né? Aqui a gente tem o Jostein Flo, que é irmão do Tore André Flo, né? O Hekdal, que era um jogador que bateu o pênalti, que empatou o jogo que virou o jogo para a Noruega. Eu não tenho a figurinha do Hekdal aqui, mas tínhamos aqui uma seleção que no final dos anos 90 ali conseguiu concentrar uma geração bem interessante. A Itália abrindo o grupo B de bola, né? Fábio Cannavaro, já tinha uma transição grande de gerações aqui, mas ainda com Tiro Ferrara, né? O Nesta chegando, Costa Curta já mais antigo, Maldini, né, se consolidando, aqui o Peruzzi no gol, mas quem jogou de fato como titular foi o Pagliuca também, que está aqui como reserva, né? Zola também jogava na Inglaterra também, Ravanelli, Del Piero já estava nessa seleção aqui, Roberto Di Matteo, que foi campeão da Champions pelo Chelsea em 2012, Vieri, centroavante, o Albertini é a figurinha que eu não tenho aqui do álbum da Itália, a Itália que vestiu Nike nessa Copa do Mundo aqui, e nas Copas dos anos 90, pode notar, a Itália tinha se você olhar todos os uniformes, você nunca consegue ver quem é o fabricante, porque nunca tem o símbolozinho do fabricante ali, né? O Chile é mais um que não tinha as licenças com a Panini para poder ter a figurinha posada, o símbolo e os uniformes. Então, todo mundo aqui de agasalho fechado e tudo mais, né? Os jogadores aqui que mais chamavam a atenção dessa seleção eram o Ivan Zamorano e o Marcelo Salas, que não está no álbum. O Marcelo Salas e a dupla Salas e Zamorano fez muito sucesso. Sierra, que jogou no São Paulo, já não estava no São Paulo nessa época, mas havia jogado no São Paulo. Era uma seleção que voltava para um ciclo de Copa do Mundo depois de ter passado pelo problema lá do Rojas no Maracanã, onde ela ficou suspensa do ciclo de 94 e voltou para 98, né? O goleiro Nelson Tapia, que chegou a vir jogar no Santos depois de um tempo, nos anos 2000. Seleção de Camarões, dando continuidade, né? No grupo, em 94 foi do grupo do Brasil, aqui foi do grupo da Itália e do Chile, mas também não fez uma Copa muito boa. A gente já via aqui Rigobert Song, que foi um zagueiro que ficou muitos anos na seleção camaronesa, né? A gente teve Marc-Vivien Foé, que infelizmente faleceu em 2003 durante a Copa das Confederações, lá na França, quem que lembra disso? E nós tínhamos aqui Mboma, deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês, aqui, ó, que era o 10, o craque desse time. Não foi uma seleção que fez tanto sucesso nessa Copa não, acabou eliminada na primeira fase. Áustria, que volta à Copa agora em 26, foi a última Copa que a Áustria jogou, foi em 98, aqui com Pfeffer, que era já do álbum em 1990, para você ver, uma geração já mais envelhecida aqui também, como o Herzog, que é uma figurinha que eu não tenho, que é um jogador que em 90 também já estava na seleção, assim como o Pfeffenberger, né? E naquela época Anthony Poster, que já não está mais aqui. Ah, não, minto, está aqui, ó. Anton Poster, de 64 para 98, nós estamos falando de um jogador que tinha 34 anos, já era veterano, né? Mas ele estava sim no álbum em 1990. Poster, Pfeffenberger e o Pfeffer, além do Herzog. Já era uma base mais envelhecida da seleção da Áustria. Também não passou de fase aqui, ficou na fase de grupos. A campeã França, que estava no grupo C, eu não tenho a figurinha nem do Barthé e nem do Candelá,
mas era uma base muito sólida. Praticamente essa seleção aqui toda jogou a Copa. Se eu não me engano, apenas o Ibrahim Ba não estava no elenco que de fato disputou a Copa. E o goleiro reserva, não me lembro se foi o Letizy também, ou se foi algum outro goleiro, mas nós tínhamos aqui o Robert Pirret, tínhamos o Deschamps, tínhamos o Zidane, Djorkaeff, Florian Maurice, o Carembó, quem não lembra do Real Madrid contra o Corinthians, Carembó, o centroavante criticado, Guivarc'h, bem ruim de bola, Trezeguet, Marcel Desailly, tínhamos aqui o Laurent Blanc, o Lilian Thuram, né? Então era uma seleção muito forte que acabou sendo campeã naquele ano, ajudada também pelos problemas do Brasil no dia da final, né? A África do Sul, que estreava em Copa do Mundo, acabou estreando contra a própria França e perdeu de 3-0, né? Era uma seleção jovem aí, sem tanta experiência. Esse aqui era o cara que depois se consolidou como principal estrela desse time, Benedict McCarthy. Era um jogador realmente muito envolvente, jogou na Inglaterra há muitos anos e acabou fazendo a sua carreira por lá, né? Arábia Saudita, já mais envelhecida também, Arábia Saudita, esse jogador aqui parece o Bolasie, que joga no Brasil hoje, mas a Arábia Saudita também não foi bem nessa Copa do Mundo, era dirigida pelo Carlos Alberto Parreira, e que pela primeira vez isso aconteceu, ele foi demitido antes de acabar a participação. Ele perdeu 2 jogos, já estava eliminado, mas tinha um terceiro jogo para jogar e ele foi demitido e não ficou no banco no terceiro jogo, né? O Ayran, quem não se lembra, na Copa de 94 fez um golaço contra a Bélgica, driblando meio time e tudo mais, né? E a Dinamarca também no grupo da França, uma equipe sempre muito difícil, muito forte. O Brasil jogou com a Dinamarca nas quartas de final, foi um jogaço, né? Goleiro Peter Schmeichel, né? Nós tínhamos aqui os irmãos Laudrup, um do lado do outro, Michael e Brian. O Michael Laudrup fez parte da Dinamarca em 86, que foi a Copa que eles tinham jogado anteriormente. Foi a primeira e essa aqui era a segunda. John Dahl Tomasson, atacante, também durou muitos anos na seleção da Dinamarca e que recentemente foi treinador da equipe da Suécia, mas não está mais, né? E também Thomas Elveg, um lateral esquerdo que jogou no Real Madrid, jogou na Europa, teve grandes passagens pela Europa. Era uma seleção realmente muito forte. A seleção da Espanha, aqui ainda com Zubizarreta, eterno Zubizarreta, Ferrer, Miguel Ángel Nadal, tio de Rafael Nadal, Alcorta, Sergi Barruan, muitos anos de Barcelona, Guillermo Amor, o Luiz Henrique, treinador hoje do PSG, Luiz Henrique Martínez, Fernando Hierro, Julian Guerreiro, Pepe Guardiola, fazendo parte do álbum também em 98, o goleiro Cañizares já tomando conta, né, chegando, Alfonso Pérez, Raul Gonzalez. Raul já era uma realidade em 98, porém a Espanha não foi bem nessa Copa do Mundo aqui. A Espanha, neste grupo, acabou ficando fora, classificou o Paraguai, classificou a Nigéria nesse grupo, ficou fora a Espanha na primeira fase. A Nigéria também com problemas aqui de seleção, então a gente pode ver que os jogadores estão com um agasalho verde, padrão, genérico, somente a bandeira, sem figurinha do time, e me faltou ainda a figurinha do Canu, mas era uma seleção que surgiu em 94 e tinha muitos bons nomes. A gente tinha aqui Babayaro, tínhamos o Taribo West na zaga, tínhamos aqui Okocha, JJ Okocha, quem não lembra do Okocha, Adepoju, Babangida, Finidi, Amokachi, Victor Ikpeba já era uma nova geração chegando, né? O Canu, que eu não tenho a figurinha, mas o Canu, que eliminou o Brasil na eliminatória, na Olimpíada, né, em 96. Seleção do Paraguai, que fez muito sucesso nessa Copa do Mundo, jogadores que jogaram muito tempo no Brasil, Rivarola, Gamarra, Arce, o goleiro Chilaver, quem é que não lembra do Chilaver, né? Júlio César Enciso, pai do hoje atacante do Paraguai Enciso, jogou no Brasil também, jogava no Internacional nessa época, Sarabia, Acunha, um camisa 10 também importante, Struwey também jogava no Brasil, jogava no Curitiba nessa época,
Cardoso foi um atacante também bem duradouro na seleção. Era uma seleção, de fato, que foi só eliminada pela França no Golden Goal, né? Foi uma seleção que se encontrou nessa Copa. A Bulgária, bem envelhecida, com pouca renovação, acabou caindo na primeira fase nesse grupo aqui, depois de uma semifinal na Copa de 94. Ainda tinha Stoichkov, Balakov, mas já, olha, Lechkov aqui ainda, né? Mas não tinha parte dos jogadores já de 94, ainda tinha Emil Kostadinov também, Birimirov. Era uma seleção que foi com uma geração envelhecida para essa Copa e não conseguiu dar conta do recado. Passando para o grupo E, grupo da Holanda, a Holanda semifinalista, fez a semifinal com o Brasil, uma seleção fortíssima, com Van der Sar, com Frank de Boer, com Heisiger, Stan, Bogaert, olha aqui, Seedorf, Ronald de Boer, Philippe Cocu. Ronald de Boer e Philippe Cocu são os dois que perderam o pênalti contra o Brasil e que o Taffarel nos levou à final. Giovanni van Bronckhorst, esse jogador fez gol na semifinal da Copa de 2010 pela Holanda. Contra o Uruguai e um golaço, por sinal. Uma bola lá no ângulo. E já estava nesse elenco em 98. Winter, aqui, Jonk, eram jogadores já. Patrick Kluivert, que eu não tenho a figurinha. Dennis Bergkamp, monstruoso atacante. E Overmars, um ponto também de muita dificuldade. Ed de Goey em 94 era o goleiro da Holanda. Aqui em 98, já com o surgimento do Van der Sar, o De Goey já um pouco mais experiente, acabou ficando no banco. A Bélgica também em transição de gerações aqui, não fez uma Copa do Mundo das mais brilhantes em 98. Tinha, além de alguns jogadores como Danny Boffin, tinha Luc Niels, atacante, o Oliver Rah, brasileiro naturalizado, quem não se lembra do Oliver Rah. Tinha o Mark Wilmots, que em 2002 fez um gol no Brasil que acabou anulado e reclamou bastante, quem não se lembra disso, e depois em 2014 na Copa no Brasil foi treinador dessa geração belga de De Bruyne, de Hazard e tudo mais. O Tifo, que era um atacante muito importante da geração belga dessa época, eu ainda não tenho a figurinha dele, mas ele está aqui. Então Frank van der Elst já também experiente, então era uma seleção já mais envelhecida que infelizmente não teve uma Copa do Mundo também das mais brilhantes, saiu da Copa do Mundo invicta, mas não venceu nenhum jogo, empatou os 3. Coreia do Sul também figurante em todas as Copas desde 86, mas tirando 2002, que foi a semifinal, nunca conseguiu fazer nenhuma jogada muito brilhante, né? Então, a Coreia do Sul aqui nem tinha tantos astros que em 2002 fizeram a seleção chegar até a semifinal, então foi uma Copa do Mundo de entre-safra aqui, que foi bem ruim para a Coreia, acabou saindo com um ponto só, tomou uma goleada da Holanda, perdeu do México e empatou 1-1 com a Bélgica. O México também, aqui sempre se classificando para as oitavas, né? Tirando as Copas onde o México foi sede, ele sempre se classificou para as oitavas e parava nas oitavas, e aqui não foi diferente, né? Aqui ela perdeu para a Alemanha nas oitavas de final, né? Era uma seleção que tinha Luiz Hernández como seu principal destaque, né? Luiz Garcia também, Blanco, Cuauhtémoc Blanco, quem não se lembra do Blanco. Garcia Aspe era um volante também muito interessante, né? E essa seleção não foi uma seleção tão grande, tão forte para este ano. Oscar Pérez, que depois em 2002 acabou sendo goleiro titular, nós vamos chegar lá no próximo vídeo. A Alemanha, eu não tive o distintivo da Alemanha, mas era uma seleção também tentando mesclar novos jogadores com a geração vencedora dos anos 90, com Kohler, com Olaf Thon, Kepke, que era terceiro goleiro, segundo goleiro em 94, né? Aqui o Christian Zieg, Moller, Mario Basler, Oliver Bierhoff, atacante, já estava aqui, o Hassler ainda estava aqui, o Klinsmann ainda estava aqui, o Ulf Kirsten também estava aqui, e a gente já tinha o Oliver Kahn como segundo goleiro da Alemanha nessa Copa do Mundo aqui. A Iugoslávia, que foi a última Copa que jogou como Iugoslávia, né? Ainda juntando todos os seus astros. Mihailovic, que foi treinador até recentemente, quando faleceu.
A gente tem aqui jogadores ó, como Savicevic, Mijatovic, que foi astro no Real Madrid, né? Stojkovic foi treinador da Sérvia contra o Brasil em 2022 na Copa do Mundo, né? Então, foi uma seleção Milosevic também, então era uma entre-safra interessante da Iugoslávia, não fez uma Copa tão brilhante assim, foi a última como Iugoslávia, porque já havia ocorrido o desmembramento das seleções. Aqui nós temos os Estados Unidos, fez uma Copa do Mundo bem ok, mas nada muito. Ainda tinha Alex Lalas, Marcelo Balboa, Kobe Jones, Harks, que era de uma seleção anterior, Eric Winalda, então Brad Friedel no gol, Cassie Keller, goleiro também. Então era uma seleção de 94 com alguns novos nomes que não deu muito certo. O Irã, originalmente, nem tem figurinha, se a gente for ler aqui, ó, não há cromos na página, mas depois de muitos anos começaram a comercializar as figurinhas que não foram incluídas no álbum do Irã. Eu comprei e colei as figurinhas do Irã, que fez a sua estreia em Copa do Mundo em 98 e teve um confronto contra os Estados Unidos que foi muito emblemático. E esse ano também não estão no mesmo grupo, talvez esse confronto não aconteça, mas são confrontos, é uma seleção também de muita que o confronto político muito forte, né? Romênia, grupo G, cabeça de chave do grupo G, foi o último ato dessa geração de Jorge Hagi aqui, já sem grandes astros também, não foi bem nessa Copa, né? A Colômbia também era um último ato da geração de Rincón, de Valderrama, não foi bem nessa Copa do Mundo aqui, acabou decepcionando com Asprilla, com Aristizábal, com Rincón, Lozano, jogador que jogou também no Brasil. A Inglaterra teve alguns jogadores que eu tive que comprar a figurinha depois para colar, porque também não tinha cromo nessa figurinha e também não tinha as licenças. A gente pode ver a Inglaterra foi a primeira Copa e ela ficou muitas Copas sem as licenças com a Panini. Só o pessoal, só de mancha branca, figurinha posada só com os rostos dos jogadores, né? E aqui a gente conseguiu ter todas elas. Mas a gente tinha aqui uma seleção forte da Inglaterra, que acabou caindo para a Argentina precocemente nas oitavas de final. David Seaman no gol, Gareth Southgate, que foi treinador até esses dias, Tony Adams do Arsenal, um grandíssimo zagueiro, Sol Campbell também. A gente tinha aqui Philip Neville, Paul Ince, tínhamos o Ted Sheringham, Paul Scholes, Steve McManaman jogou no Real Madrid, Ian Wright jogou no Arsenal há muitos anos, Robbie Fowler do Liverpool, também grande atacante. Então era uma seleção forte, mas que não foi tão bem. E a gente nem tinha aqui Michael Owen, a gente não tinha aqui David Beckham, que foram jogadores que jogaram naquela Copa do Mundo também. A Tunísia fez parte desse grupo aqui também. Primeira participação mais recente da Tunísia, que, se não me engano, jogou uma Copa nos anos 70, né? Ainda falta uma figurinha aqui na Tunísia. A Argentina, cabeça de chave do grupo H, muito forte a seleção argentina, foi às quartas de final. Ainda ficou me faltando aqui o Ortega, mas olha, Batistuta, Crespo, Riquelme, Cláudio Lopes, Veron, Almeida, Simeone, Gadiardo, Sensini, Ayala, Chamou, goleiro Burgos. Então era uma seleção fortíssima, a seleção da Argentina, que acabou caindo nas quartas de final para a seleção da Holanda. O Japão estreava em Copa aqui, ainda muito amador, acabou caindo com 3 derrotas. Não foi muito goleado, mas também não conseguiu nenhum ponto nessa Copa do Mundo. E um destaque aqui, Wagner Lopes, brasileiro radicado no Japão, que jogava por lá e que nessa Copa do Mundo pôde participar, né? Foi o início do plantio aqui do Japão, né? A Croácia já se desmembrando da Iugoslávia e fez uma primeira Copa belíssima, chegando à semifinal. Aqui a gente tinha Simic, que durou muito tempo, Slaven Bilic, treinador também na seleção da Croácia. Robert Jarni, que fez um terceiro gol contra a Alemanha nas quartas de final, que eliminou a Alemanha. Boban já não estava mais na seleção da Iugoslávia, já jogando aqui. Boksic, Robert Prochinek. Então é por isso também que a seleção da Iugoslávia se enfraqueceu, porque a Croácia já estava separada, jogando de maneira separada, com um dos artilheiros da Copa aqui, Davor Šuker, que fez uma Copa brilhante também. Acho que foi o artilheiro da Copa, Davor Šuker, jogador de Real Madrid, de Arsenal, de tantos outros clubes.
Fechando a Jamaica, do técnico brasileiro René Simões, que fez a sua estreia em Copa do Mundo aqui e nunca mais voltou também. Fez uma participação até que digna, vamos ver. Jamaica perdeu de 3-1 para Croácia, perdeu de 5-0 para Argentina, mas ganhou do Japão de 2-1. Então foi uma participação honrosa no final, a Jamaica, fechando o álbum de 98, que também tinha o mapa da França na contracapa com a cidade sede. Fechou, galera? Esse foi o álbum de 98. Muito obrigado e até a próxima. Bora, galera. Agora vamos falar um pouquinho do álbum de 2002, né? Que ele, se vocês prestarem atenção nesse símbolo aqui, que foi o logo desse Mundial, Korea-Japan, com esse mascote aqui também. Então você vê que a capa já tinha tudo, né? Tinha a bola, né? Nessa época não tinha a figurinha da bola, né? A figurinha da bola, ela foi instituída, se eu não estiver enganado, em 2010, né? Mas aqui a gente já tinha a bola oficial e vocês vão ver que é um formato que a FIFA acabou adotando por tendência. Então, durante 2 a 3 Copas, a gente vai ver meio que os logos de Copa parecidos. Depois muda para uma nova tendência, depois fica mais algumas Copas nessa nova tendência. Então, a gente vai ver um pouquinho de como estava. Vocês vão notar um pouquinho a semelhança quando a gente fizer o vídeo de 2006, que também tem a Team Geist, que era a bola de 2006 aqui na capa. Esse símbolo aqui volta a aparecer na logo de 2006, tá? Então, esse foi o álbum de 2002. Vamos dar uma folhada nele para dar uma olhada. Então ele tem as mesmas figurinhas no padrão lá da taça, o logo da Copa do Mundo, né? Os mascotes, eu não me lembro exatamente o nome dos mascotes desses dois bonequinhos aqui. O pôster, né? Com as datas aqui de início e fim, 31 de maio a 30 de junho, né? O índice aqui também, com os grupos todos. O Brasil estava no grupo C, assim como nesse ano, em 26. O Brasil no grupo C, com Turquia, China e Costa Rica. Sorteio foi bem bom para a gente aqui, o Hall da Fama com 98 atualizado com a França, né? Os estádios, foi uma Copa com muitos estádios, né? Foram 20 estádios, 10 na Coreia, 10 no Japão, né? Poucos jogos em cada uma, porque são 64 jogos, né? Então, e aqui a gente tinha os estádios do Japão, do lado de cá a Coreia, do lado de cá o Japão, e a tabela para preencher aqui no meio, né? O programa. Os estilos do álbum vai mudando, assim, o layout, né? Mas bem bacana. A França, atual campeã, cabeça de chave do grupo A, aqui com Fabien Barthez, a figurinha posada, Desailly, Thuram, Lisa Razou. Era um álbum, e Lisa Razou estava em 98, mas não veio pro álbum, né? Aí Pirré, que acabou não se contundindo, não jogou a Copa. Zidane foi baleado para a Copa, jogou só o último jogo, já no sacrifício, no desespero, né? Petit, Vieira, Candelá, Sagnol, né? Trezeguet e Henry aqui a dupla, Will Tord, Djulgari também, que fez o terceiro gol contra o Brasil. Minto, quem fez o terceiro gol foi o Petit, esse aqui, verdade. Senegal, que aprontou aquela peça contra a própria França, né? Senegal estreava em Copa do Mundo. Cissé, que foi o treinador do Senegal na última Copa do Mundo, né? Quem não se lembra da seleção do Senegal. Esse cara aqui fez o gol contra a França na estreia, Papa Bouba Diop. Mas a seleção tinha um craque. O craque era esse cara aqui, ó, Camara. Fadiga também era um jogador importante, né? E o Diouf. Esses caras aqui eram os principais jogadores desse time de Senegal, que depois só foi voltar a uma Copa do Mundo em 2018, né? O Uruguai, que voltava também a uma Copa desde 90, que não jogava Copa, uma seleção bem renovada, mas era uma geração já envelhecida, né, que conseguiu a classificação, né? E assim, não conseguiu ir muito bem nesse Mundial a seleção do Uruguai. Recoba era o principal astro dessa seleção. Magallanes, quem se lembra na eliminatória, na estreia do Felipão, fez o gol de pênalti contra o Brasil. Dário Silva, centroavante, que depois sofreu um acidente e tudo mais, mas jogou nesse Mundial. Oliveira, Regueiro,
Giacomazzi, aqui ó, Dário Rodrigues, que fez um golaço contra a Dinamarca nessa Copa do Mundo, Pablo Garcia, jogadoraço também dessa geração uruguaia, né? Era um time médio, não era um time muito forte, mas que fez uma Copa do Mundo até de certa forma decepcionante. O Uruguai perdeu da Dinamarca 2-1, empatou 0-0 com a França e empatou 3-3 com o Senegal, depois de estar perdendo por 3-0. Conseguiu um empate incrível, mas não conseguiu virar o jogo. A Dinamarca, forte, um pouco renovada em relação a 98, ainda com alguns jogadores de 98, como Heinz, mas já com o goleiro Sorensen no lugar do Schmeichel, Elveg continuava, Gravensen, que depois foi jogar no Real Madrid, quem não se lembra, um volantão sem muito recurso, mas de muita pegada, Jorgensen em 98 fez gol contra o Brasil, né? Poulsen, a gente tinha aqui o Thomasson, que a gente comentou, Romedal também já era parte desse time, Gronkiaer e o Webb Sands, né? Em 2002 a gente já não tinha os irmãos Laudrup, pelo menos no álbum eles não estavam, não me recordo 100% se eles de fato jogaram. Eu acho que o Brian pode ter jogado, o Michael não, o Michael se aposentou. A Espanha, e aqui vocês vão ver algo que foi inédito nos álbuns, porque a Panini nesta Copa do Mundo não tinha as licenças da Espanha. Mas ao invés de jogar com agasalho e colocar as fotos com agasalhos assim, padrão, genérico, cada um veio com a camisa do seu time. E a seleção posada foi aquele estilo de miniaturas das figurinhas, né? Para não ficar sem figurinha posada, colocaram isso. Não tinha o distintivo, era só a bandeira. E aqui o Puyol com o Barcelona, e Erro com a camisa do Real Madrid, Miguel Ángel Nadal com a camisa do Mallorca, Sergi Barruan, Barcelona, Canizares do Valência, Aranzábal do Real Sociedad, Elgueira do Real Madrid, Guardiola jogava no Breccia da Itália, Mendieta na Lazio, Luiz Henrique Barcelona, Valerón e Vítor Sánchez no La Coruña, aqui Morientes e Raul do Real Madrid, o Urzaís do Atlético Bilbao e o Cacilhas no Real Madrid, né? Foi uma seleção, uma seleção com figurinhas diferentes aqui. A Espanha se classificou, ao contrário de 98, ela conseguiu classificar, mas ela acabou caindo para Coreia nas quartas de final. Fez umas oitavas de final ainda emocionante com a Irlanda, mas caiu. Eslovênia estreando, Eslovênia é país dissidente da Iugoslávia, estreando em Copas do Mundo, acabou não indo tão bem, mas foi uma estreia digna, interessante a seleção da Eslovênia, que depois jogou 2010 e até então não conseguiu mais voltar aos mundiais também. Seleção do Paraguai não conseguiu ir tão bem quanto em 98, uma seleção que ainda tinha Arce, tinha Ayala, tinha Gamarra, tinha Sarabia, Chilavert, Cardoso, Roque Santa Cruz, que até hoje joga, impressionante, né? Enciso também, pai do Enciso, goleiro Tavarelli, que também jogou pelo Brasil, né? Acunha, Paredes, Gavilan, que também jogou no Brasil muito tempo, né? Então era uma seleção que já estava em transição, mas não conseguiu ir tão bem nesse Mundial. Empatou com a África do Sul, perdeu da Espanha e venceu a Eslovênia, acabou ficando com 4 pontos e não passou a próxima fase. Quem passou a próxima fase... passou sim a próxima fase. Quem passou em segundo lugar nessa próxima fase e caiu nas oitavas de final, o Paraguai. Tá? Caiu para a Inglaterra nas oitavas de final. África do Sul, segunda participação seguida, né? A confirmação aqui do Benny McCarthy, mas mais uma vez não passou da fase de grupos da seleção da África do Sul. Tinha Fortune também, que era um jogador que se destacava na época, e alguns outros jogadores que jogavam até em grandes ligas. O McCarthy era o principal deles ainda. Brasil, capitão, cabeça de chave do grupo C, com as camisas recém-lançadas na época para esse Mundial, mas as figurinhas internacionais não tinham essa camisa, era a camisa de 2001. Eu acho que sistematicamente a Panini colocou essa camisa aqui neles. Marcos no gol, e para o álbum internacional era o Dida, o goleiro. Cafu, Juan, Roque Júnior, Lúcio, e a gente teve, acho que Zé Roberto para o álbum mundial também. A gente teve outros jogadores que trocaram aí. Roberto Carlos, Edmilson, Belete, Ronaldinho Gaúcho, Denilson, Juninho Paulista, o Emerson, que na véspera da estreia acabou se lesionando e foi substituído pelo Ricardinho, teve que ser cortado.
Rivaldo, Ronaldo, Luizão e Edilson, né? Um grande porcentagem de acerto aqui dos jogadores brasileiros nesse Mundial. A Turquia, que foi a semifinal, além de estar no grupo do Brasil, jogou a semifinal contra o Brasil. Alpay Ozalan também grande jogador. O goleiro Rustu, que pintava o rosto, quem não se lembra disso, né? Outro jogador importante, Belozoglu. Hasan Şaş, que fez o gol contra o Brasil. Basturk, também era um jogador de bastante relevância. E o centroavante Hakan Şükür, que era o cracaço desse time aqui. A China, estreando em Mundial, mas também foi para casa sem fazer gol, levou 2-0 da Costa Rica, levou 4-0 do Brasil e 3-0 da Turquia e acabou saindo do Mundial. Costa Rica voltando ao Mundial, desde 90 não jogava, e com jogadores talvez ainda daquela geração como Medford. Medford estava no álbum em 90, e jogou aqui em 2002 também, assim como Paulo Anschop, que quem vai se lembrar em 2006, no jogo de abertura, ele fez dois gols contra a Alemanha no jogo de abertura daquela Copa. Tá? A Copa de 2002 foi a última que a seleção campeã jogou o jogo de abertura, porque a partir de 2006 o campeão não tinha mais vaga assegurada, precisava jogar eliminatória. Então, a partir de então, o país sede fazia o jogo de abertura. Coreia do Sul, que nesse Mundial aqui surpreendeu muito e foi até a semifinal, né? Como um dos mandantes, um dos países sede, né? Principal jogador, Ang Jung-hwan, fez o gol que eliminou a Itália no Golden Goal. Né? Essa foi a primeira Copa com Golden Goal e a gente teve 2 jogos que finalizaram no Golden Goal. O jogo da França com o Paraguai nas oitavas de final foi 1-0 para a França, gol do Blanc, que eliminou o Paraguai, e o gol da Coreia, que eliminou a Itália 2-1 de virada e que classificou a Coreia naquela ocasião para pegar a Espanha nas quartas de final. A Polônia voltando desde 86 não jogava, a Polônia voltando ao Mundial, caindo no grupo da Coreia, né? Grupo D com a Coreia, não foi tão bem, acabou caindo na primeira fase a Polônia, mas fez jogos até interessantes assim, perdeu 2, né? Perdeu para Portugal, perdeu para Coreia na estreia e depois só venceu os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais uma Copa que os Estados Unidos assim chegou como quem não quer nada, com uma seleção meio mesclada de gerações novas, com novos jogadores, como o Claudio Reyna, jogadores que se firmavam. O Donovan já estava nessa seleção aqui, ainda tinha Cobb Jones, Brad Friedel, Brian McBride, atacante também, Max Moore, alguns jogadores interessantes. E os Estados Unidos chegou às quartas de final, caindo para a Alemanha no 1-0 ali. Então fez uma Copa do Mundo interessante, sim, a seleção dos Estados Unidos, que eliminou o México nas oitavas de final. Portugal também voltando à Copa do Mundo depois de, na época, 16 anos, desde 86 não jogava, e ainda era o embrião daquela seleção que em 2006 seria semifinalista. Fernando Couto ainda jogava aqui nesse time, o goleiro Ricardo, que depois o Filipão adotou, também era um grande goleiro, Jorge Costa, Beto, Frechot, Rui Jorge, Petit, Hugo Viana, a gente tinha aqui ainda Rui Costa, Capucho, o Figo nessa seleção, Sérgio Conceição nessa seleção, hoje é treinador e o filho dele joga na seleção de Portugal, João Pinto, já de uma geração anterior, já estava quase que se aposentando da seleção, Pauleta, que era o centroavante que fazia muitos gols na França, Nuno Gomes, era mais novinho, mas chegou muito bem cotado nessa seleção, e Vitor Bahia, que era o goleiro então titular, que havia jogado inclusive a Eurocopa de 96 por Portugal e chegou até essa Copa do Mundo aqui, nessa geração que conseguiu recolocar Portugal no caminho da Copa. Grupo E, Alemanha, finalista, era uma seleção meio sem sal, na verdade, mas tinha umas questões interessantes. O Kahn fez uma Copa estrondosa, né? Não tinha zagueiros assim tão talentosos como já teve no passado, mas tinha ainda o Zig, Ballack, que acabou ficando fora da final, né? Hamann também jogou contra o Brasil na final, Jeremis, Dessler,
Schneider, que depois em 2006 ainda fez parte desse time, Marco Bode jogou, Janker, Neuwild jogou e Oliver Bierhoff, um atacante incrível também. Era uma seleção que você olhava aqui, você não dava muita coisa. Ela estreou fazendo 8-0 na Arábia Saudita, empatou com a Irlanda no finalzinho, depois ganhou de Camarões e aí seguiu de 1-0 em 1-0, ela foi seguindo para poder chegar até a final contra o Brasil, que graças a Deus a Alemanha perdeu, né? A Arábia Saudita aqui também, uma seleção que se classificou novamente, mas sem fazer grandes coisas no Mundial. Já começou tomando 8 da Alemanha, né? Depois perdeu de Camarões e perdeu também da Irlanda. Acabou saindo sem fazer gol nenhum, né? Tomou 12 e não fez nenhum, né? A seleção da Arábia Saudita nesta Copa do Mundo aqui. A Irlanda também sem licença da Panini, então olhem como ficou a figurinha posada, né? Miniatura dos jogadores e mais sem o distintivo, só a bandeira, né? Richard Dunne também, Staunton era da geração ainda da Copa de 90, ainda estava nesse time aqui. Shy Given, goleiro que jogou muitos anos na liga inglesa, um goleiro muito seguro na época. Damien Duff também jogou muitos anos também em grandes times da Inglaterra. Matt Holland, Stephen Finnan, Roy Keane, de anos e anos de Manchester United, né? Quem mais aqui? Robbie Keane, irmão do Roy Keane, Robbie Keane. Niall Quinn foi centroavante em 90, era reserva, nem estava no álbum, mas em 2002 estava aqui nesse time também. Então era uma seleção que encantou muito pelos torcedores, que são muito fanáticos e eram muito ativos, né? É uma seleção que acabou caindo nos pênaltis para a Espanha, mas fez um Mundial de dar orgulho, treinados pelo Benny McCarthy, que estava no álbum em 90, né? Camarões, mais uma Copa de Camarões, onde pelo futebol mesmo eles não ficaram muito bem marcados, eles foram marcados pela aquela camisa regata que eles tentaram jogar, tiveram que colocar algumas malhas por baixo para poder jogar, não pôde jogar só de regata, mas tá aqui, Rigobert Song continuava, goleiro Bucar, e tínhamos aqui em Bomar e já tínhamos Samuel Eto'o. Samuel Eto'o nesse time aqui, já tinha jogado a Olimpíada em 2000, eliminado o Brasil, então foi uma seleção que esperava-se mais e não conseguiu entregar tanto, acabou caindo na fase de grupos, né? Grupo F, o grupo da Argentina, o grupo da morte nessa Copa do Mundo aqui. A Argentina ainda muito forte, fez uma eliminatória muito melhor que a do Brasil, veio como favorita e caiu na fase de grupos com Sorin, com Zanetti, com Simeone, com Almeida, com Verón, com Kili Gonzalez, com Adrian Lopes, com Pablo Aimar, com Ortega, Saviola, Cláudio Lopes, Crespo. Então era uma seleção, e ainda quem era o zagueiro que jogou, além de Samuel, Ayala e Vivas, um zagueiro que jogou aqui foi o Maurício Pochettino, hoje treinador dos Estados Unidos, foi treinador do Tottenham, do PSG. Maurício Pochettino jogou essa Copa do Mundo como zagueiro, mas foi uma seleção que acabou caindo num grupo muito forte, com Inglaterra, Suécia e Nigéria, e acabou caindo fora, com uma vitória, um empate e uma derrota. A Nigéria, que acabou perdendo da Argentina, e depois também caiu fora junto com a Argentina, porque perdeu da Suécia e empatou com a Inglaterra 0-0. Tinha ali as suas fortalezas, o Taribo Oeste ainda, tinha o Finidi, mas aqueles craques dos anos 90 já estavam se aposentando, né? O Canu ainda estava aqui jogando, o Canu que jogou anos e anos no Arsenal, mas era uma seleção já que não tinha tantos talentos em grande fase, né? O Coxa também já não estava no seu auge, então é uma seleção aqui que envelheceu e não conseguiu mais reunir forças para poder fazer uma campanha melhor. Em 98 ainda conseguiu chegar nas oitavas, em 2002 ficou na fase de grupos, classificou nesse grupo aqui a Suécia e a Inglaterra. A Inglaterra também sem as licenças, olha as figurinhas posadas, com David Seaman aqui, Rio Ferdinand, Gary Neville, Southgate, Ashley Cole, Sol Campbell, Kieran Dyer, David Beckham, Steve McManaman, Heskey, Scholes, Gerrard, Michael Owen, Fowler, Sheringham e Nigel Martin. Alguns jogadores nem estão aqui e jogaram essa Copa do Mundo pela Inglaterra, que eles acabaram sendo eliminados nas quartas de final para o Brasil por 2-1 de virada. Suécia. A Suécia, na verdade, eu falei 2 jogos, né? Foram 3 jogos que terminaram no Golden Goal, porque a Suécia ela acabou sendo eliminada por Senegal nas oitavas de final também no Golden Goal, né? E aqui a gente tinha Melberg,
um, um defensor muito forte, Hedman, né? Dentro dessa seleção aqui, o que a gente tinha, Svensson, muito bom meia, Ljungberg em grande fase no Arsenal, e tínhamos Larsson, e tínhamos aqui o início de uma estrela, Ibrahimovic. Seleção da Itália no grupo G, com Buffon, com Maldini, Cannavaro, Nesta, Materazzi, a base da seleção que foi campeã do mundo em 2006. Olha, com Zambrotta, com Francesco Totti, ainda com Albertini, com Del Piero, com Inzaghi, com Vieri. Então era uma seleção que foi base da Copa de 2006, mas que aqui acabou indo mal, perdeu da Coreia nas oitavas de final, na prorrogação, no Golden Goal, e caiu fora muito precocemente desse Mundial. A Croácia, o pior resultado da Croácia em Copas desde que ela joga como Croácia foi 2002, não passou da fase de grupos. Era uma seleção que em 98 ainda tinha jogadores da ex-Iugoslávia, jogadores já veteranos. Quando houve essa transição aqui, houve um choque no primeiro momento. Pleticosza, goleiro em 2002 e foi goleiro da Croácia em 2014 contra o Brasil na fase de grupos. Olha como a gente tinha aqui os irmãos Kovac começando, Robert Kovac aqui, Niko Kovac, Jarni ainda jogando aqui nesse time, Prochinek também se aposentando. Eu tenho figurinha do Prochinek desde a Iugoslávia em 1990, né? Davor Šuker ainda aqui, Boksic, mas é uma seleção que não conseguiu resultados iguais aos de 98 em 2002 e acabou caindo fora, né? O México também fez uma Copa do Mundo bem aquém em 2002, né? E acabou classificando para a segunda fase nas oitavas de final, porque venceu a Croácia por 1-0, porque empatou com a Itália e porque venceu o Equador, mas não foi as melhores seleções mexicanas que a gente já viu em Copa do Mundo, apesar do resultado ter sido igual, né? É sempre oitavas de final no máximo e o México acabou caindo para a seleção dos Estados Unidos. Blanco, Garcia Aspe. Aqui, aquelas figurinhas duplas, aqui a gente tinha a seleção do Equador, que também era a sua primeira Copa do Mundo, Alex Aguinaga, o principal craque da seleção, naquela seleção, que teve também Ulisses de la Cruz, o goleiro Cevallos, que depois foi campeão da Libertadores pela LDU, Ivan Hurtado. A gente teve grandes jogadores que ficaram muito famosos aqui na América do Sul por muito tempo, né? Caviedes. A Rússia voltava à Copa do Mundo, desde 94 não jogava, uma seleção um pouco diferente, com o Karpin como principal estrela desse time aqui, Mostovoy também, jogadores que jogavam em grandes ligas na Europa, mas não conseguiu grandes resultados. A Rússia venceu a Tunísia no grupo, ela perdeu do Japão e depois perdeu da Bélgica, e acabou caindo fora, né? O cabeça de chave era o Japão, que era país sede, né? Que conseguiu se classificar para as oitavas de final pela primeira vez e acabou caindo nas oitavas de final para a Turquia, do grupo do Brasil, né? E o Brasil pegou o segundo colocado desse grupo aqui, que foi a Bélgica, que a gente vai ver aqui na sequência, né? O Japão foi evoluindo, já tinha aqui Nakata, que foi um grande jogador japonês, Inamoto, também um grande jogador dessa geração japonesa. Então foi uma geração que foi melhorando os seus resultados dentro da Copa do Mundo. A Bélgica do Wilmots, que fez um gol e foi anulado e reclama até hoje, né? Foi uma seleção que ninguém dava muita trela para ela, mas acabou com grandes resultados, sendo jogando as oitavas de final com o Brasil e perdendo para o Brasil só no segundo tempo. Foi uma eliminatória bem difícil para o Brasil. Emílio Impensa também era um jogador que se destacava naquele momento. E para fechar a Copa do Mundo, a seleção da Tunísia, que mais uma vez jogou como jogou em 98 e não conseguiu grandes resultados, acabou caindo na fase de grupos, tendo como estrelas o goleiro Oaer, que já era veteraníssimo de seleção, tendo Trabelsi também, e o Selimi era o atacante estrela desse time, que acabou não conseguindo grandes resultados.
E para não perder a tradição, a contracapa com o mapa do Japão e da Coreia e as cidades sedes desse Mundial. Fechou, galera? Esse foi o álbum de 2002 também, para quem gosta de relembrar. Mais um aí para vocês. Grande abraço.